Bom dia. Ó, bem enquadrado o quadro aí. Vamos de novo. A última praga. Essa é forte, hein? Cadê esse povo? Acho que minha internet tá ruim, deixa eu melhorar aqui. Aí. Agora a internet tá boa. Bora, povo. Delícia. Delícia de água. Nunca tomei café, acredita? E também nunca me arrependi disso. Gente, cadê esse povo? Dormiram na última praga? Aí. Bom dia! Cadê? Fala aí comigo que eu não tô te ouvindo direito. Tá ouvindo agora ou não? Tô. Show. E aí, Dia, cadê essa turma? Também tô me perguntando isso. Pelo amor... Acorda, menino! Imagine Jesus voltar, todo mundo tá dormindo. É, gente, eu, hein? Tô falando. A Dani, eu nem chamei ela agora porque o último dia do mês de banco eu sei como que é muito punk, é muito cansativo, né? Ainda foi um mês histórico dela que ela teve o melhor resultado da vida dela como bancária. Jura? Ela captou muito dinheiro do mercado, muito mesmo, uma coisa absurda. E aí ontem teve até uma confraternização e tal, mas a confraternização é mais um negócio assim de bancária, mais ou menos assim, ufa, acabou, sabe? Aquele negócio de passou De respirar aliviado, né? aliviado, e amanhã vamos para a próxima. Então nem chamei ela porque eu sei o quanto que é difícil para um bancário no último dia. Então Mas vamos mandar brasa? bora, deixa eu fazer uma oração aqui só para a gente abrir. O capítulo hoje é top, hein? É Última top, né? muito fera. Vamos lá, Papai do Céu, obrigado por mais um dia, Pai. E mais uma vez o Senhor nos provou que a sua palavra é reta, verdadeira e única. O Senhor falou que não haveria mais tamanha aflição e nunca mais outra tamanha aflição como essa última praga. E o Senhor vem nos guiando, nos mantendo retos em suas letras, para que a gente veja que a sua palavra ela é única, verdadeira e ímpar nas nossas vidas. Esse capítulo nos fez refletir muito sobre isso. Que a sua vontade, através do Espírito Santo, nos governe a nossa alma, que a nossa alma não resista. Não resista a entender os seus princípios e a mensagem que o Senhor quer nos passar. E a nossa alma faça o nosso corpo executar a sua vontade, não a nossa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá. Então, como eu vou começar a falar sobre o caráter, né? Bom caráter, ele não tem preço. E Moisés, ele é bem visto, né? Ele tinha uma alta estima pelo povo, pelo Egito. E ele era bem quisto, né, em todo o Egito. Então, vamos começar falando desse bom trabalho, desse bom caráter aí, para a nossa vida, né? Para que a gente trabalhe para ter um bom caráter. Porque não é só, eu tenho um bom caráter. Não é só dizer ter um bom caráter, a gente tem que trabalhar por ele, né? Porque as coisas vêm acontecendo
na vida para testar até o nosso caráter. Porque o nosso caráter, ele é provado o tempo todo. Então, orar, principalmente falar, Deus, me dá sensatez, Deus, me dá um bom caráter. Porque é difícil. E não é que, mas cairemos numa cilada. Não é isso. É porque o tempo inteiro, facilidades são colocadas na nossa frente para que a gente vá por um atalho que não vai chegar mais perto. Pelo contrário, vai te distanciar do propósito. Pode te dar outras coisas que você precisa naquele momento, mas não vai te levar lá, para onde você está indo. Então, esses ganhos momentâneos, eles não podem atingir o nosso caráter. A gente precisa levar em consideração isso. E Deus, ele avisou que teria pranto no Egito, né? E logo também no mundo. Será que a gente, Diego, a gente está avisando as pessoas? Vamos começar a falar desse Covid aí. Sabe que foi uma coisa que eu imaginei no início do Covid, porque a gente passou o Covid antes de vocês, né? E sempre que a gente falava, e eu falava com a minha família também, falava, gente, vocês não fazem ideia do que está acontecendo. A gente não está saindo de casa. E a gente não estava mesmo. Então, eu falava com a minha família, gente, não sai de casa não, mas ninguém no Brasil ainda tinha noção do que estava acontecendo. Verdade. Mas isso eu estou trazendo para o tempo atual, mas não é só disso. Será que a gente está dizendo para as pessoas o que a gente deveria anunciar e pregar a salvação em Cristo? Sabe, será que a gente está dizendo tenha fé em Deus porque dá certo? Porque sentar e ficar cansado e dizer meu Deus, está difícil. Isso está difícil e está difícil sempre. Mas você está dizendo a sua palavra para a pessoa dizendo fé em Deus. Acredita que vai dar certo. Você tem anunciado a volta de Jesus? Você acredita nela? Para que você propague ela? Então tem primeiro a questão do caráter, que eu acho que a gente precisa olhar com afinco, né? E escolher ter bom caráter, né? E às vezes a gente vai perder umas amizades aí, mas escolhe fazer o certo. Escolhe fazer o certo, porque a briga ela pode ser muito grande e a gente vai se sentir até diminuído. Mas mantenha o seu caráter firme e forte, que até diante da vergonha, que aquele que testa o nosso caráter e quer trazer a facilidade, ele te humilha também. Quando você fala, não, olha, aqui é o meu limite, daqui eu não passo. Você vai ser humilhado, você vai ser apedrejado, mas se mantenha firme no caráter, que Deus te justifica. É sempre assim. Eu tenho 38 anos, eu digo que já vivi 200. Não tive uma experiência em relação a isso que, por mais massacrada que eu tivesse sido, no final, era eu que estava bem. Porque Deus, ele me justificou. Porque as pessoas, para testar o nosso caráter, elas humilham, elas levantam falso testemunho, elas te gritam e apedrejam no meio da rua para que você passe vergonha. Só que Deus vê tudo. E é essa confiança que a gente tem que ter em Deus. Então, a minha pergunta é essa. A gente está avisando as pessoas sobre a volta de Jesus? Que a graça, a fé te leva à graça dele? Que a obediência, ela faz parte do caminho? E que acredita em Deus porque ele está ali por você. É ele que vê a gente, ele vê tudo, ele não dorme. No outro capítulo do versículo que fala que Deus cuida dos seus filhos e dos animais deles. Ele falou que os filhos de Israel não sofreriam os danos das pragas do Egito. E é verdade, é o que Deus faz com a gente. Tenha bom caráter, proclame o evangelho, fala da minha volta e tenha fé para acreditar, porque a promessa que Deus fez foi que o povo, os filhos de Israel não iam
sofrer. E ele cumpriu, porque ele é o único fiel para cumprir. Ele protegeu não só os filhos de Israel, como os animais dos filhos. Porque Deus, ele olha para a gente no todo. Ele não vai cuidar só de, não, mas eu só vou cuidar de gente. Não. Deus, ele fez tudo, ele cuida de tudo. E isso ele mostra bem nesse versículo. A outra coisa que fala logo depois é que Deus, acho que é o do 7, Deus faz distinção entre Egito e Israel. Sim, ele faz e ele tem que fazer e nós temos que fazer. Por quê? Para começar, a gente tem que escolher, né? Aonde nós pertencemos. Você pertence a Israel ou ao Egito? O Egito era uma terra pagã que adoravam grandes ídolos, falsos, como é que eu escrevi? Uma falsa adoração, né? E a busca do poder só pelo poder, só para dizer que eram reis, faraós e tinham muitos escravos. Esse poder que não levava ninguém a nada, que não demonstrava caráter nem misericórdia pelo povo. Pelo contrário, toda vez que ele pôde, ele só piorou a vida do povo, para mostrar que quem mandava era ele. E qual é o jeito que Deus mostra pra gente? Até isso, Deus é perfeito e maravilhoso. Então, aonde você escolhe ficar? Israel ou Egito? Porque Deus vai distinguir quem você escolhe ser para derramar bênçãos na tua vida. É fácil? Não é fácil, não. Mas eu também não acho que ser do Egito me faria uma pessoa melhor ou me daria grandes facilidades. É a falsa, é a falsa adoração, né? É bem isso que ele fala no capítulo, quando ele fala, ele faz distinção sim entre o Egito e Israel. E você? E eu? Onde eu quero estar? Da onde eu vim? A quem eu quero pertencer? Deus, depois, aí Israel busca a obediência a Deus, né? Que era bem o que eu estava falando antes. Obedece a Deus, fala em seu nome, segue o caminho que ele te justifique, ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele tem. Vamos ser do povo de Israel, porque ele cumpriu desde Abraão. Está aqui. A gente tem lido a Bíblia, eu fico maravilhada. Porque quando a gente ouve na igreja, esses capítulos soltos, né? Cada vez que a gente vai, a gente ouve um. É muito legal e traz muito esclarecimento. Mas quando você segue do começo, você consegue trazer tão facilmente para a nossa vida hoje. E aí eu lembro que o meu pastor, ele falava assim, a Bíblia, ele é o livro das respostas da vida. Mas você tem que conhecer ele. E hoje, Diego, graças a essa oportunidade linda e esse seu plano maravilhoso aí, eu consigo falar, meu Deus. Claro, eu já ouvi muito, porque eu gosto de igreja, mas como faz sentido para a minha vida, Michele, hoje, que mora em Londres, com o Fernandinho aqui, trazendo a Letícia, sua vizinha. Eu vejo todos os dias, só de ter começado do começo. Que é outra coisa, né? Não dá para começar da metade. Você pode até começar de novo todo dia, mas começa do começo. Não vai dar para pegar o bonde andando. Não dá. E faz todo sentido, né? Então, quando Deus enviou as 9 pragas e deu evidências mais que suficientes para convencer Faraó, mas o líder orgulhoso insistiu na teimosia. Quanta gente teimosa tem nesse mundo que não ouve os sinais de Deus? Ou que eles, como é que eu vou te dizer? Que rejeita aceitar a salvação só pela fé. As pessoas, elas querem algo em troca, né? Elas sempre querem ver para crer e elas até se surpreendem, porque Faraó, ele vivia numa gangorra, né? Espiritual. Ele ficava super impressionado porque ele via que era verdade. Porém, ele continuava sendo Faraó.
E por mais impressionado que ele tivesse pelo poder de Deus se manifestando, e Moisés indo lá dizer: o meu Senhor disse que isso vai acontecer. E acontecia, ele via. Não é uma questão dele fingir que não via, não. Ele via e ele ficava impressionado porque ele falava: eu tenho que ter cuidado com esse cara aí chamado Deus aí. Eu tenho que ter cuidado com ele aí. Mas eu sou o faraó. Quem é o faraó? Mas ele se colocava tipo: Deus eu não sei quem é, não. Eu sei que ele faz maravilhas. Que eu não faço. O que ele faz, os meus... Aquele povo que mudava os feiticeiros e tudo, que inventava aquelas coisas, Deus ia lá e fazia sem invenção nenhuma. Isso impressionou muito o faraó. Ele entendia quem era Deus, mas ele não conseguia. Não, mas Deus é Deus. Mas eu sou o faraó. Eu também tenho poder. Se comparando, um homem se comparando ao poder de Deus, né? E quantas pessoas teimosas que a gente conhece e quantas vezes fomos teimosos, né? A propósito, eu não me lembro, porque todas as vezes que eu me lembro de teimosia minha, por vários motivos, que eu não preciso dizer quais, porque eu tenho a lista do que não se deve fazer na vida, ainda vou fazer esse tutorial. Qual o caminho que não deve seguir? Eu sei, é só falar comigo. Porque eu já fui lá e tive que voltar, amor. Me conta aí que eu já fui. Mas a teimosia, eu não estou falando dessa, não. Eu estou falando da teimosia de acreditar e de aceitar que Deus pode nos salvar e mudar a nossa vida. Sabe? Aquela coisa de você parar e pensar. O orgulho, né? Senão, mas Cristo vai me salvar? Eu sei que Deus faz maravilhas. Moisés já veio dizer, quantas vezes você viu pessoas que por mais que você diga e fale, ou que você dê exemplo, ela até te ouve. Mas ela vai lá e faz o que ela quer, por causa da teimosia. A teimosia dá uma atrapalhada na nossa vida. Não só na nossa vida do dia a dia, e isso eu aprendi muito, porque eu achava que eu fazer o que eu queria era um poder meu. Eu faço só o que eu quero. E você que se dane. Na verdade, não era um você que se dane, não tô nem aí para você, mas o que eu queria sempre foi muito importante. Então eu queria fazer valer aquilo. Diego, quando eu deixei de ser teimosa, claro que eu ainda sou, e muito, mas eu falo, para que aquilo tudo? Podia ter sido tão mais fácil, sabe? Eu ouço pessoas dizendo... Ontem mesmo eu fui atender uma menina fazendo uma terapia holística, uma massagem holística, e aí ela falou assim para mim: eu gosto tudo do meu jeito, eu faço tudo do jeito que eu quero. Aí eu falei alguma coisa da minha vida que cabia para o momento, e ela falou assim: pelo menos você fez isso cedo, né? Porque eu falei para ela que me casei muito jovem e tudo, né? Fiz muita coisa jovem. Aí eu disse para ela: pois é. É verdade, eu agradeço a Deus por eu ter tido a oportunidade de errar cedo. Porém, não precisava ter sido tão difícil. Verdade. Mas a teimosia faz a gente comer capim curto e seco. E a gente vai lá e come. Não precisa. Né? O faraó, ele era um líder muito orgulhoso. Porque para ele era o maior de todos. Ele era o faraó. Então, vamos cuidar dessa teimosia nossa e da do outro também. Vamos perder um tempo para achar... Porque eu queria, Diego, ter tido pessoas por perto. Eu sei que eu tive, eu não estou falando que eu não tive, não. É porque eu era muito teimosa. Mas vamos insistir nessas pessoas, porque, olha, quando eu vejo alguém com a cabecinha dura, não adianta a gente falar desse jeito aqui, ó. Primeiro você dá razão, você traz ela para perto. Você fala uma história que com certeza todos nós temos muitas, conta da sua, porque ela vai se encaixar nisso.
E aí ela não vai achar que você está sendo vai estar tendo autoritarismo em cima dela. E sim, ela vai se reconhecer no teu problema. Então, a chance melhora muito. Mas o problema é que a teimosia, o que que faz? Você fala, tá, não quero. Aí a outra pessoa, então vai lá e quebra a cara. Não deixa, não. Não seja teimoso também, não. Na hora de querer explicar, porque não tem que ser só do nosso jeito. Depois que a gente aprende, você fica mais impaciente ainda. Você fala, agora que eu sei, porque fica tão fácil de entender que quando você vê alguém teimoso como você era antes, você fala, ah, bom, não tem jeito, vou ter que deixar errar. Não deixa, não. Tem jeito. Vamos cuidar dos outros. Vamos cuidar da nossa teimosia com as outras coisas e da nossa paciência. E o próximo capítulo fala da próxima praga, que será a mais terrível, que é a morte dos primogênitos. E Deus, mais uma vez, vai deixar clara a sua advertência. Faraó se fazia impressionado, né, por vezes, com o poder de Deus. E ele tinha essa vida de gangorra espiritual. Por hora, ele parecia impressionado pelo que acontecia no Egito, mas no momento seguinte, ele endurecia o coração e dizia, eu sou Faraó. E nos capítulos anteriores, ele fala muito sobre que Deus endurecia o coração de Faraó. E por muitas vezes, Faraó endurecia o próprio coração. O que eu quero dizer com isso, já que é o último versículo? Vamos fazer o que é certo. Vamos ser que nem Moisés e não como Faraó. Vamos ter fé. Porque Moisés, até quando ele foi dizer para Faraó, e Faraó piorou a vida do povo de Israel, ele voltou lá e falou com Deus, mas olha aqui, ele não me ouviu não, tá, Deus? Ele não me ouviu. E pior, ele piorou a nossa situação. Olha o que ele está fazendo. Mas ele, o que ele fez? Qual é o retrato disso? Ele teve fé. Ele não só voltou para dizer, Deus, nos ajude. Mesmo eu falando em teu nome, ele não ouviu e ele ainda piorou a vida de todos. Está todo mundo correndo, o povo está cansado na fé. Está cansado, não de ter fé, mas ele está cansado. Ainda com fé, eles estão morrendo, porque o faraó ainda fez questão de piorar a vida deles. E ele teve fé. E foi lá, pediu e ouviu novamente, porque Deus ainda foi convencer ele de falar, volta lá. E o Moisés, obediente, o fez. E Faraó, orgulhoso. Faraó, sendo Faraó. Não, eu tenho o meu lugar de poder. Então, tudo bem, Deus é Deus, mas eu sou o Faraó. Não, Deus é Deus e pronto. Não vamos endurecer o nosso coração diante de tantas maravilhas que a gente vê Deus trabalhando nas nossas vidas. Eu falo assim, claro que a Bíblia da Madrugada, eu já estava num processo, né? Eu acredito que todo processo, ele já faz parte do progresso. Não é fácil, não. Não estava fácil para mim, não. Eu comecei um processo tem 3 anos, e que engraçado, né? Eu conheci vocês no Espírito Santo, e graças a Deus a gente teve uma relação muito bonita desde sempre. Eu tô aqui, e aí aconteceu o Covid, o mundo para mim parou, porque a gente não podia sair de dentro de casa. Você começou esse projeto da Bíblia. Foi dentro de um processo que eu já estava no início do Covid, mudou mais um monte a minha vida. E essa parte da gente endurecer o coração, você fala, mas eu viajo o mundo todo, mas não, vamos ser humilde, porque Deus, ele vai te mostrar e ele vai te honrar. Vai ser fácil? Não vai. Na minha segunda viagem que eu fui para a Grécia, agora há pouco, eu fiquei 3 dias e deu errado do meu filho ir. E deu errado das pessoas que, teoricamente, são mais próximas de mim. Eu fui sozinha. E eu passei mal todos os dias. E trabalhei, e participei dos exercícios, e estava lá. Mas em todo momento que eu não tinha algo para fazer, Diego,
Eu vomitei. Nossa. Sim, ninguém sabe. Não tinha nada. Não tinha nada acontecendo. Mas Deus me colocou ali e falou assim: agora eu vou te botar num deserto aqui, tá? E não me faltou, olha só como não era físico. Não me faltou força para fazer aquele tanto de exercício que eu fiz. Fizemos um mini triatlon ali e corremos e eu trabalhei e acordava cedo e trabalhava muito até tarde e fazia o exercício e todo o meio tempo que eu tinha entre uma coisa e outra, eu não conseguia interagir com as pessoas. E você sabe que eu adoro fazer amigo, eu adoro estar no meio de todo mundo. Eu não conseguia, eu não pulei na piscina. Porque Deus falou bem assim, agora é comigo. Eu não conseguia viver com as pessoas e eu só passava mal. Eu falei, amém, Senhor. Diego, foi impressionante eu dizendo, é aqui que Deus me quer, é aqui que eu vou ficar. Eu ia para o meu quarto, orava, sentindo segundo a segundo todos os sintomas que eu estava passando mal e levantava para vomitar e voltava para a cama sem força. Aí chegava a hora de fazer o exercício, eu falei, eu não vou ficar de fora. Pois eu levantava e ia fazer. As pessoas, muitas delas só viram que eu estava passando mal na hora de ir embora. Porque eu estava sempre bem lá. Entre uma coisa e outra, eu voltava e descansava, porque Deus me queria conversar comigo, queria ter um momento íntimo comigo ali. E eu tive fé. Foi fácil? Não foi não, Diego. Não foi não. E eu achando que a minha fé tinha sido testada, que eu estava ótima, eu estava aqui com Deus, ó. Estava achando que eu estava aqui. E aí, ele me deixou sem o meu filho, que você sabe que é a razão da minha vida. Os meus dois, né? Mas o Fernando que mora aqui comigo. E ele falou bem assim, agora é eu e você. Nós vamos tratar desse coração aí. Mas me mostrou que não era físico, era espiritual. E aí eu te falo, vamos acreditar em Deus. Vamos nos impressionar sim com as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Sabe por quê? Porque na hora que eu botei o pé dentro da minha casa de volta, fez isso aqui, ó, tirou o meu mal-estar com a mão. Quando eu cheguei em casa, falei, meu Deus, eu não estou sentindo nada. E eu vomitei no aeroporto, depois que eu cheguei no avião, aí dormi no avião, cheguei, comecei a melhorar do enjoo. Cheguei em casa, Diego, do jeitinho que eu saí. Boa. Então, não vamos endurecer o nosso coração pelas coisas que já aconteceram na nossa vida. É só um momento, porque Deus, ele testa a gente para saber se a gente está forte para aguentar a maravilha e as bênçãos que ele tem na nossa vida. Que sejamos como Moisés e não como Faraó. Ter fé até na hora que o que a gente acredita e o que Deus falou no coração da gente, a gente vai lá, faz, e Faraó vai lá e piora a nossa vida. Mas a nossa fé é em Deus. Vamos acreditar, porque acontece. Eu tenho vivido essa experiência. E eu sou muito grata. Não é fácil. Dói. E a dor é física, a dor é espiritual. O choro vem à noite. Mas a alegria vem pela manhã também. Porque em todos os momentos, até quando eu me emociono orando durante o dia, depois de alguns minutos e algumas horas, Deus, ele vem e me conforta. Ele fala, eu sou contigo. Deixa dar errado. Porque quando a porta se abre, sou eu, mas quando ela fecha, sou eu pessoalmente. Para ter certeza que ali você não vai entrar. Então, sejamos como Moisés e não como Faraó. É isso que eu tenho para dizer. Muito bom. Muito bom. Você falou duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma delas foi sobre caráter, né? Caráter é uma coisa que eu fiquei pensando. Não tem como você se autodominar que você tem um bom caráter. Quando você fala assim, eu tenho um bom caráter, a pessoa olha pra você, esse é um charlatão, já tá falando isso, né? Porque caráter as pessoas têm que reconhecer. Não adianta você falar, né? Você tem que viver, ter bons exemplos para a pessoa falar assim, caramba, a Michelle e o Diego, eles têm bom caráter. Não tem como você falar assim, eu sou uma pessoa de caráter. Aí que a pessoa acha que você tá... Pode confiar em mim que eu sou ótima. Não existe esse negócio. E a outra, você falou, né, bateu tanto nessa tecla de ser Moisés o faraó.
a gente fica pensando assim, né? É muito difícil de você fazer escolha quando o outro lado é escravo, né? Quando aconteceu tudo isso, o povo era escravo, né? E aí você imagina assim, os egípcios pensando assim, será que eu fico do lado de Deus desse povo que é escravo ou continuo livre aqui, né? E a gente hoje fica pensando assim, será que isso se repete, que eu sou escravo? Claro que a gente é escravo disso aqui, né? Porque a gente acredita. Para que depois a gente vai se tornar livre, né? A gente vai ser a pessoa mais livre. A gente já é a pessoa mais livre do mundo, né? Mas com a vinda de Jesus, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, ele vai vir para tirar a dor, a morte e o sofrimento do mundo inteiro, né? Não vai mais existir isso. Então, Sim. é muito fácil você falar assim, vou seguir o livre, porque você lembra assim, é muito fácil escolher assim, não, eu tenho tudo, eu tenho escravo para mim, né? Os empregados aqui são os israelitas, né? Vem para minha casa, cuida do meu plantio, eu vou ficar do lado deles, desse lado mesmo que eu quero escolher, e depois Deus vai mostrar, né, quem que era de fato. Mas no capítulo 11, que é o de hoje, o Êxodo 11, me chamou a atenção duas coisas muito, muito fortes. Uma delas, que é no versículo 6, diz o seguinte: haverá um lamento como nunca houve, nunca mais haverá. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, né, que história, porque essa história de Ramsés lá, que era o rei do Egito, ele nasceu em 1300 a.C. Então, 1300 anos antes de Cristo, mais 2000 anos e 20 que a gente tem de hoje, que é a vinda de Cristo para cá, a gente está falando de muito tempo, e a palavra aqui, né, provando que nunca mais houve mesmo, né? Nunca mais morreram todos os primogênitos, né? Sim. A história é essa. Deus falou que mataria todos os primogênitos dos egípcios, né? Inclusive os animais, os machos, todos morreram, 100%. Ele falou que nunca houve um lamento e nunca mais haverá um lamento dessa proporção. Olha que loucura. Mas por que tudo isso aconteceu, né? Lá no início, quando começam as 10 pragas e tal, quando começa a falar do faraó, a Bíblia cita, né, que eles não conheciam a história de José. E aí, enfim, cultivavam outros deuses. Aí eu fiquei pensando assim, tá, mas agora que chegou o final, se eles conhecessem a história de José, teria feito algum sentido? Eu acho que não. Por quê? Porque a história de José, os deuses que eles acreditavam eram histórias. Né? Foi contando isso. Pô, acreditava numa história de que o sol era um deus. Eu acreditava numa história de que a rã era um deus. Era uma história, era nisso que eles acreditavam. A história de José para eles seria apenas mais uma história. É só mais uma. Talvez José fosse mais um deus para eles nesse momento. E aí Deus vendo isso falou assim, não, agora eu vou mostrar quem que sou eu de verdade. Não vai ser a história de José que vocês vão conhecer, vai ser a minha história. E aí acontece tudo isso em todas essas pragas. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, né, 1300 anos, quando o faraó, fui pesquisar hoje de manhã, o faraó se tornou o faraó mesmo de fato, que ele era, se nascia, era um príncipe, né, para se tornar o faraó, ele se tornou com 24 anos de idade e ele morreu com 90. Então, mais ou menos pela idade, eu imaginei que aconteceu isso com o filho dele lá, pelos que o filho dele era novinho, uns 40 anos de idade, mais ou menos a nossa idade hoje. Só que ele viveu... Fala por você aí, esse negócio da idade aí. Você não me mete nisso, não. Não, a gente tá antes dos 40, então ele teve com 38, 39, que é a nossa. Eu, hein, tio? E aí eu fiquei pensando assim, caramba, como que ele viveu depois disso? Porque até aqui, né, você vê o agir de Deus, os deuses, mas Deus tirou tudo, desconstruiu tudo que ele imaginava, né? Matou o filho, o primogênito, destruiu o povo dele junto, né? Ele não tinha mais base nenhuma das coisas que eles acreditavam. E depois disso, ele teve que seguir a vida, mais 50 anos. Agora, como que ele viveu depois disso? Eu nunca tinha visto por esse lado. Como que você vive depois de toda essa história? E aí eu fiquei pensando assim, como que a gente, né, está vivendo depois de escutar e de viver a história de Jesus e de vivenciar tudo isso com Deus? Como que a gente está vivendo, né? Que foi que você vem batendo nessa tecla aí no início da sua retórica, aí, da sua conversa. E para finalizar, deixa eu ver que versículo que é aqui, acho que é o 10 ou 11, diz o seguinte:
todos, aqui fala de todos os oficiais do Egito, mas eu citei todos, virão até mim, todos. Deus sinaliza as 10 pragas dizendo o seguinte: todos virão até mim. E foi o que aconteceu. Todos foram até ele. Todos conheceram a história dele. Não teve uma pessoa ali que não conseguiu viver essa história. Uma! Né? Porque faltou alimento, porque não teve sol. Todos conheceram Deus nesse momento. 100%. E se a gente trouxer isso para os dias de hoje, a palavra diz o seguinte, né? De que enquanto todos não ouvirem, não conhecerem a história de Jesus, ele não voltará de novo. Né? Então, o Antigo Testamento, ele sempre foi uma confirmação do Novo, né? O Novo vem para reafirmar o Velho, né? É nesse sentido que a gente enxerga o Velho Testamento. E aqui diz: todos virão até mim. E a mesma coisa poderia ser Jesus dizendo esse versículo, né? Todos virão até mim. É quando todos vierem até mim, aí eu vou vir ao mundo e vou tirar a morte, vou tirar a dor, vou tirar o sofrimento, e vai ser uma nova história para o povo que creu, né? Para o povo que tem fé, porque haverá distinção. A palavra disse aqui nesse Haverá capítulo, distinção. e depois haverá de novo, né? Haverá a mesma distinção, né? Os egípcios... E é o livre-arbítrio, né, Diego? Quem escolhe é a gente, porque Deus fez isso pra gente. Então, a quem você quer pertencer? Ao povo do Egito ou a Israel? Sabe? E sobre aquela outra parte que você estava falando de... Depois disso tudo, como é que vamos viver? Vamos trazer para o lado de hoje, e esse Covid que mexeu muito com as estruturas sociais e políticas também, mas vamos falar de gente, né? Vamos falar do sistema, vamos falar da comunidade que a gente vive no mundo hoje. O que a gente vai tirar, já que a gente não sabe, e eu nem queria estar na pele de Faraó depois de perder um filho e por perder todo o império eu nem me importo, mas um filho, meu Deus do céu. Eu não consigo nem me colocar lá no lugar dele, tá? Eu não consigo, eu não quero. Porém, vamos pegar essa época de Covid aí, porque, só para lembrar, Diego, vai fazer um ano daqui a pouco. O ano, ele não precisa ter 12 meses, porque o ano que funciona, acabou o ano, né? É um ano que nós não vivemos o simples, o normal. Tem propósito de Deus aí. O que você vai fazer depois desse Covid? Depois que isso passar? Porque se fala muito no novo normal. Então, a gente está tendo essa possibilidade, essa experiência agora. E de usar o livre-arbítrio também. Como é que a gente vai se comportar a partir disso? Quais são as mudanças que a gente vai fazer na nossa vida diante desse tipo de coisa? Porque nós perdemos direito de ir e vir, nós perdemos várias coisas que julgamos tão importantes nas nossas vidas. E você acabou de falar, como é que Faraó viveu depois de perder o império e perder o filho? Porque ele ainda viveu 50 anos. Como é que você vai viver os próximos 50 anos? Como é que eu vou viver? Eu quero viver como Israel, como o povo de Israel. Porque eu quero a terra prometida e eu quero o que Deus tem para a nossa vida. Eu estou no caminho. Sabe? Mas eu não tive a vida toda, não. Eu acho que essas coisas que acontecem, elas servem exatamente para falar, então, vamos separar o joio do trigo aí. Vamos se posicionar. Que a gente tem que se posicionar. A gente se posiciona para tantas coisas. Por que não para falar de Deus, proclamar o Evangelho e receber toda a graça, glória e honra que Deus tem pra gente? Então, fica a dica aí. É isso aí. Você fez eu lembrar de uma história, tocando tanto nesse tema, né, do Covid. Eu fiz isolamento no primeiro dia. É que quando acontece, fala assim, aconteceu lá, depois acontece não sei onde, aí chegou até a gente. Quando chegou aqui, né, que é o país subdesenvolvidos começou, né? Vai começando em cima, começou o oposto, né? Que normalmente começa nas classes mais baixas e vai subindo, mas essa daí começou do oposto, atingiu, né, os países mais ricos e foi descendo. E aí quando chegou aqui, a gente pensou, eu sempre falei assim, isso é besteira. E até a mídia falava assim, aí é um país do calor, e esse negócio do frio, não vai. Então você fica nessa, né? De não vai acontecer nada aqui. De repente, tchum! Lockdown, é loucura e já começa aí. Aí você vai para as estatísticas dos outros países e aí você começa a ficar malucão.
Aí aconteceu da Dani pegar bem no início, né? Que veio aqui. Aí no primeiro dia, a gente fez isolamento, deixou as crianças tudo no quarto. Já até contei essa história aqui. Fechei a porta lá e limpa isso e faz não sei o quê. As crianças chorando que queriam ver a mãe e ia explicar tudo. E aí esse foi um divisor de águas, porque eu fui conversar com um amigo, aí né, Deus vai colocando pessoas, vai usando pessoas para te posicionar, né? Para você tomar o livre-arbítrio. E aí eu falei para ele assim, cara, você não vai acreditar. Ele me chamou no WhatsApp, conversando, você não vai acreditar. A Dani pegou, né? Deixei ela isolada e tal. Contei aquilo, mas contei com aflição mesmo, né? A gente não sabe o que fazer, né? Não sabe se vai morrer, o que vai acontecer e tal, que de fato não sabia. E aí ele, sabiamente, me falou assim, cara, em que Deus que você acredita? Nossa, aquilo me deu um impacto, caramba, que Deus que eu acredito. Aí ele falou assim, você não lê a Bíblia? A morte, a morte para nós é uma coisa boa, né? Mas falar isso é fácil quando não é a sua mulher que está doente, que é onde a nossa fé é testada. Você não fala tanto de Deus, você não acredita tanto em Deus, a morte é uma coisa que você não deveria ter medo, né? É isso que ele quis dizer. Sim, sim, a morte é um lucro e tal. E aí, naquela hora, eu falei assim, caramba, né? Você fala, mas na hora de praticar, você esquece que você leu, esquece que você vive, aí vai... Esquece que você fala para os outros. Exatamente. Eu falei, quer saber? Abri a porta do quarto, as crianças abraçaram ela, a gente não fez mais nada, nenhum isolamento. Eu não peguei o Covid dela, fui pegar 45 dias depois que ela se curou, ou seja, eu não peguei dela. Tem muita mentira nessa história aí que a gente não sabe, que, né, tem muita coisa política nisso envolvida que não é, né, assim como foi ali uma questão política das 10 pragas, porque se ele tivesse, né, agido certo, não teria acontecido isso com o povo. Eu também acho que o Covid é uma questão política. Mas, enfim, isso é um tema que a gente vai... Sendo político ou não, o povo sofreu. Sendo político ou não, o povo está sofrendo, né? Sim. Sobre a mesma condição. Então, independente da forma de governo, né, o povo está sofrendo por uma coisa, né? As crianças... Teve um dia que eu vi a Valentina chorando, a gente viu ela triste, assim, o que foi, Valentina? Eu quero minhas amigas, eu quero sair pra rua. Pô, isso dói no pai. Né? Dói demais, porque a gente sabe como levar, mas quando você vê um filho sofrendo, você desaba, né? Você não sabe como agir. Então sofre. Então, isso que aconteceu, né? Que você falou assim, poxa, como que é viver sem o pai? Eu não consigo me imaginar sem o filho mais velho. Imagine morrer o nosso filho mais velho. Um homem. Como se vive desse jeito? Como? Abala toda a sua estrutura, 100%, né? 100% da sua estrutura. Uma coisa é mexer com você, outra é mexer com seu filho, né? É verdade. É aquela coisa, faz o que quiser comigo, mas quando atinge ele, e aí é onde a gente fala, a gente tem que cuidar da gente primeiro. Até para cuidar do outro e dos filhos, se você, como teu amigo te disse, mas você não devia estar com medo disso. Um cara que fala de Deus, que envolve as pessoas e que acredita nisso, você está com medo de quê? Né? É bem isso, é o tempo todo isso. Então, por isso que a gente precisa cuidar da gente, para que a gente não só seja bem visto pelo outro, como a gente possa ajudar o próximo, principalmente os nossos filhos. Nós vivemos em primeiro lugar, tá? Sabe? Primeiro a gente, depois os nossos filhos. É super difícil, né, Diego? Com certeza. Falar isso, porque a gente quer tudo para eles. Mas se eles tiverem tudo e a gente não tiver saúde para cuidar deles, como é que vai ser? É isso aí. E aí, a partir disso, olha o quanto isso influencia, né? Porque se eu tivesse agido com medo, com fraqueza, que valores que eu teria passado isso para meus filhos? Porque eles estariam aflitos, com medo, né? Enfim, talvez, sei lá, doentes emocionalmente. Hoje a Valentina, esses dias, tinha uma pessoa, né, com uma máscara no elevador, e a Valentina assim, ela falou assim, tia, eu já peguei isso aí e eu nem senti nada. Ou seja, bem Valentina, né? Com naturalidade, tipo, né? Isso vai passar, é tranquilo, tia. É mais ou menos essa mensagem. Fica tranquila, né? A Então, inocência das crianças, né, Diego? a pureza, é isso aí. A pureza das crianças de dizer, ai, tia, tá tudo bem, eu já até peguei. A mulher do elevador deve ter ficado louca, né? Abre esse negócio aqui que eu quero sair de pé dessa menina. É desse modelo. Mas vai, finaliza para nós aí, Mi. Já passou bem do horário aqui. Então,
Senhor Deus, obrigado pelo nosso dia, pela nossa noite de sono, pelas pessoas que estão na live. Deus, cuida do nosso caráter, nos dê coragem para proclamar o teu nome, sem medo, nos dê coragem para viver todos os dias em teu nome, nos dê coragem para encarar as pessoas teimosas que aparecem ao nosso redor com carinho e com acalento, que a gente possa abraçar mais, cuidar mais e ter mais fé, Senhor. Cuida da nossa fé no dia de hoje. Honre o nosso caráter, nos dê sensatez nesse momento difícil, em todas as situações difíceis, mas que a gente não tenha medo de ter fé em Deus. E que mesmo que as coisas piorem, lembre-se, Deus está ali também e provavelmente está com você no colo. Porque se está difícil com Deus, sem Ele é o impossível. Então, amém, Jesus, pelas nossas vidas, que tenhamos um dia onde o nosso caráter seja trabalhado e aonde tenhamos coragem, Jeová. Amém, Jesus. Amém. Amém. Muito bom. A Bianca quer dizer, não viver pelo sentimento, mas pelo mandamento. É isso aí. Graça. Pelo princípio, né? É isso aí. Mi, um beijão. Ó, a Dani levantou. Manda um beijo aí pra ela e a gente vai se falando, galera. Até Legal. semana que vem. Valeu. Tchau. Bye, bye. Ó, gritou beijo. Tchau.